Hoje a igreja está celebrando a memória de São Gregório Magno, que foi Papa e também doutor da igreja. Exatamente porque São Gregório Magno se destacou pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo grande número de textos, por todo o ensinamento que ele deixou para a igreja, eu proponho a vocês que possamos refletir não o texto do Evangelho, embora seja muito importante, mas um texto muito conhecido e também já muito refletido aqui nas missas para as famílias, em outras celebrações que fazemos. Vamos hoje refletir sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 16. 1 Coríntios 2, 10 a 16. Nessa carta aos Coríntios, e particularmente nesse trecho da carta, Paulo vai falar sobre a diferença entre dois tipos de pessoas. É como se Paulo aqui estivesse dividindo a humanidade em dois grupos. E Paulo vai dar nomes a esses dois grupos. O primeiro grupo, Paulo vai chamar de homem psíquico. E o segundo grupo, Paulo vai chamar de homem espiritual. Esse poderia ser talvez o tema dessa homilia. Homem psíquico versus homem espiritual. Se nós pudéssemos hoje tentar nos colocar, nos inserir, se nós pudéssemos hoje nos rotular com um desses títulos, qual deles nós colocaríamos em nós? Homens psíquicos ou homens espirituais? Antes de responder, é importante que você saiba o que Paulo chama de homem psíquico e o que Paulo chama de homem espiritual. Porque muitas vezes você pode correr o risco de achar que o fato de você rezar o terço, que o fato de você ir à igreja, que o fato de você participar de pastorais, de movimentos, por si só, já seja suficiente para receber esse título de homem espiritual. E talvez você fique achando que alguém da sua família, porque gosta muito das coisas relacionadas ao intelecto, à razão, é uma pessoa muito racional, por isso é um homem psíquico, como diz Paulo. E não é bem assim. Vamos no texto buscar os conceitos que Paulo nos traz e assim a gente vai desenvolvendo a nossa reflexão, tá bom? Olha o que Paulo vai dizer do homem espiritual e do homem psíquico. Vamos primeiro no homem psíquico. Versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Paulo diz assim: o homem psíquico, o que fica no nível das suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Vou ler de novo e você vai deixando essas palavras entrarem no seu coração. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Paulo aqui está dando o conceito de homem psíquico e está trazendo as consequências de quem vive como um homem psíquico. Vamos primeiro no conceito. Quem é o homem psíquico? E aqui quando fala homem, ele está falando de ser humano, não apenas do gênero masculino, do sexo masculino. Homem psíquico pode ser jovem, adulto, idoso, do sexo masculino ou feminino, tá bom? Então, quem é o homem psíquico ou a mulher psíquica? São aquelas pessoas que ficam no nível das suas capacidades naturais. Como assim, padre? O que seria o nível das suas capacidades naturais? O homem psíquico, a mulher psíquica, portanto, é aquela pessoa
que vive apenas aquilo que a nossa humanidade é capaz de captar, é capaz de entender, é capaz de compreender. Então o homem psíquico é alguém que vive na carne, é alguém que vive de acordo com o mundo onde está inserido. É alguém que, como diz São Tomé, só acredita naquilo que vê. É alguém que não se abre para acreditar em coisas que estão além da nossa capacidade de entendimento. Hoje eu estava estudando sobre um filósofo existencialista chamado Heidegger. E ele dizia uma coisa que se encaixa muito nessa parte do texto de Paulo. Heidegger dizia que nós estamos em um tempo onde reina a técnica. E o que Heidegger chama de técnica? Aquilo que o homem é capaz de produzir, aquilo que ele é capaz de conhecer, aquilo que ele é capaz de dominar. E aí ele diz, tudo hoje o homem quer dominar. E ele só aceita o que ele consegue dominar. Ele só aceita aquilo que ele consegue compreender. Aquilo que cabe na cabecinha dele. Então as coisas que estão além do seu entendimento, ele diz, eu não acredito. Eu não aceito. Eu não consigo me deixar captar. O homem psíquico, ele é assim. Ele não acredita em milagre. Ele não acredita em cura. Ele não acredita em libertação. Ele não acredita em demônio. Ele não acredita em inferno. E muitas vezes também não acredita em céu. Não acredita em condenação. Não acredita em salvação. O homem psíquico acredita sim. A vida é uma só. É essa aqui na terra. Morreu, acabou. E por que o homem psíquico acredita nisso? Porque é isso que ele dá conta de entender. É isso que ele vê. E o que nós vemos? Nós vemos pessoas nascendo e vemos pessoas morrendo. Nós vemos crianças vindo ao mundo e vemos pessoas sendo enterradas no sepulcro. Então, para o homem psíquico, a vida se resume do nascer ao morrer. Ele não consegue entender, ele não consegue aceitar aquilo que acontece antes do nascer, aquilo que acontece depois do morrer. E por isso Paulo vai dizer, o homem psíquico não aceita o que é do Espírito de Deus. As coisas espirituais o homem psíquico não aceita. E isso, meus irmãos, minhas irmãs, com muita tristeza eu venho trazer para você, é o que tem acontecido nas faculdades. É o que tem acontecido nos ambientes acadêmicos. Um jovem, e olha, eu estou dizendo como alguém que faz faculdade. Um jovem que dentro da faculdade bate no peito e diz, eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu sou de caminhada, esse jovem muitas vezes é motivo de gozação, é motivo de zombaria. Porque dentro das faculdades criou-se a ideia de que as pessoas devem seguir a linha do homem psíquico. Só pode acreditar naquilo que passa pelo crivo, naquilo que passa pelo julgamento da razão. Aquilo que você não pode provar, aquilo que não pode ser comprovado no laboratório, aquilo que não pode ser matematicamente demonstrado, então não pode ser também motivo da nossa captação. E qual que é a minha tristeza? É que agora eu vou falar de uma realidade mais religiosa. É perceber que dentro das nossas igrejas, muitas pessoas estão entrando nessa onda do homem psíquico. Hoje nós ouvimos muitos católicos, pregadores, e se você procurar até padres, dizendo que demônio não existe, que o demônio foi uma criação da Idade Média para assustar as pessoas, que o inferno não existe, que não existe dons espirituais, como por exemplo o dom da oração em línguas, que tudo isso é bobagem, é balela, que tudo isso é ilusão, é, como diz Roberto Carlos, confusão dos pensamentos meus. Paulo vai dizer que o homem psíquico,
quando vê as coisas de Deus, quando olha para as coisas espirituais, ele considera tudo como insensatez. E aí você pode imaginar um intelectual, uma pessoa que fez mestrado, doutorado, uma pessoa que talvez tenha pós-doutorado, seja PhD, assistindo uma dessas missas do Padre Wagner, ou qualquer outra missa onde se prega, onde se anuncia o poder que Jesus tem de curar, de salvar, de libertar, onde as pessoas rezam com muita fé, com muita piedade. Essa pessoa intelectualizada, esse homem psíquico, olha e fala: coitado, mas é pobre intelectualmente. E fica parecendo, para as pessoas mais estudadas, que a fé é um recurso que só é compreensível, que só pode ser aceito e bem acolhido pelos pobres. Que quem tem muito dinheiro, que quem tem muito estudo, não precisa de fé. Mas é aqui que Paulo vem falar. Essas pessoas que vivem como homens psíquicos, elas não estão dentro do projeto que o próprio Jesus veio anunciar. Jesus não veio trazer o evangelho para as pessoas que apenas acreditam naquilo que eles podem ver, naquilo que eles podem raciocinar. Jesus veio trazer o seu evangelho, a sua cura, a sua libertação para as pessoas que vivem como homens espirituais. E aí agora você pergunta: mas padre, e o homem espiritual? Quem é ele? Paulo vai dizer, o homem espiritual é aquele que foi enriquecido com o dom do Espírito. Então a primeira coisa, o homem espiritual recebeu o Espírito Santo. O homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É Paulo dizendo assim: o homem espiritual, ele se deixa levar pelo Espírito Santo. O homem espiritual não segue essas tendências da sabedoria humana. O homem espiritual, ele não fica seguindo a moda. O homem espiritual, ele não fica em tribos, em grupos, muitas vezes até ideológicos, que procuram até dentro da igreja instalar suas doutrinas, os seus pensamentos. O homem espiritual, ele se deixa guiar pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. O homem espiritual se abre para as coisas do alto e entende que as coisas da terra são insuficientes para abarcar toda a grandiosidade da nossa salvação. Paulo diz: o homem espiritual julga tudo, mas não é julgado por ninguém. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer que o homem espiritual, ele observa todas as coisas. E assim, meu irmão, e assim, minha irmã, nós precisamos de aprender com o apóstolo Paulo a observar todas as coisas, a não ficar falando pelos cotovelos, a não ficar fazendo a estratégia, seguindo a estratégia do homem psíquico, que relativiza tudo, que desacredita de tudo, que coloca em tudo uma interrogação. O homem espiritual, ele observa todas as coisas e ele fica apenas com aquilo que é bom, apenas com aquilo que é saudável, apenas com aquilo que é favorável à sua salvação. Não sei como você tem vivido esses dias, não sei qual contexto onde você está inserido. Talvez você esteja inserido num contexto onde todo mundo procura viver como um homem espiritual. São pessoas de fé que acreditam em Deus. E você também acredita. Se você está seguindo esse caminho do homem espiritual, conselho que eu te dou: continue, não pare, não perca sua fé. Mas se você está envolvido no meio de pessoas que vivem como homens psíquicos, que acham que nós só podemos acreditar naquilo que a razão determina como certo ou errado. Se você é daquele grupo que acha que para que Deus possa ser aceito em seu coração, Deus precisa se sujeitar à sua vaidade, ao seu conhecimento, às suas teorias, eu convido você a pensar um pouco, a refletir
E a lembrar daquela passagem onde Jesus diz assim: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos, ou seja, do homem psíquico, e revelaste aos pobres e pequeninos, ou seja, o homem espiritual. Que a nossa igreja, que as nossas comunidades, que as nossas casas, que as nossas famílias sejam compostas de homens espirituais, homens e mulheres que colocam em Deus a sua fé. A nossa fé não pode, não deve estar limitada, concentrada na razão humana. A nossa fé deve ser sempre sobrenatural. Devemos estar sempre abertos àquilo que os olhos não podem ver, àquilo que os ouvidos não podem ouvir, àquilo que a razão humana não é capaz de captar, de abarcar, de compreender. Assim nós seremos homens espirituais. E eu posso dizer para você, quanto mais espiritual você for, mais graças, mais bênçãos, mais milagres você vai receber. Quanto mais psíquico, racional você for, mais dificuldade você vai ter para entender os mistérios de Deus.